Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores. João capítulo 11. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga estou à procura. Quem procura, acha. Hoje nós vamos falar sobre Jesus é a ressurreição e a vida. Você pode dizer: Jesus é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo de número 1, está escrito: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para, mas é para a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, queremos te agradecer por essa contribuição financeira, aqueles que contribuíram com o dízimo e com as ofertas, que o Senhor dê sabedoria àqueles que irão administrar esses recursos que nos foram confiados, Senhor, para teu reino, para a propagação do Evangelho, que através desses recursos o teu nome possa alcançar mais pessoas, seja através das mídias, seja através das transmissões, seja através de doações de folheto, de Bíblia, mas que seja usado para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos também que o Senhor nos auxilie no entendimento da tua palavra nessa noite. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus. E eu lembro que, quando eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, foi uma peça que nós apresentamos na Igreja Batista de Salvador. Um amigo meu, ele fez o papel de Lázaro. E no momento que lá na igreja tem duas portas, tá? Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E no momento que uma das portas abriu, que ele sai todo enrolado, a igreja glorificou ao Senhor. Foi algo muito marcante essa apresentação que nós realizamos na igreja. E é um texto que é questionado por alguns, porque trata de um milagre. O que ocorreu aqui foi a ressurreição de um homem chamado Lázaro. E interessante que Jesus, ele foi informado a respeito da doença de Lázaro. Nós lemos, ele foi comunicado. Só que quando a informação chegou até Jesus, ele não esboçou uma reação de imediato. Jesus, ele segura, ele põe o pé no freio, ele segura o freio de mão e ele diz: olha, essa enfermidade, essa doença, ela não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. Vivemos uma época na qual tudo tem que dar certo na vida do ser humano. Se nós formos pesquisar, os livros mais vendidos são livros de autoajuda. 7 passos para ter sucesso, 5 passos para ter resultados eficazes. São livros que entregam receitas, respostas prontas para sermos
bem-sucedidos na vida. Então, percebemos que pessoas, quando não recebem as respostas esperadas, elas se frustram. Algumas entram em depressão, porque vivem um mundo que tudo tem que dar certo, um mundo que, se não der certo, Deus não existe, Deus não é comigo, Deus me abandonou. Só que esse texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque ele apresenta uma proposta diferente da proposta coach. Porque estamos falando de um personagem, Lázaro, que tem duas irmãs, Marta e Maria, e que ele está doente. E quando essa informação chega até a pessoa que pode e que tem poder para resolver, a pessoa de imediato ela não esboça uma atitude, ela não esboça uma ação. E ele diz, Jesus, essa enfermidade, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Ou seja, existem circunstâncias na vida do crente, existem circunstâncias na vida de uma igreja, que aparentemente está dando tudo errado. E às vezes nós oramos, e me parece que quando nós oramos, Deus está assim, com os braços cruzados, diante da nossa necessidade, do nosso clamor, das nossas orações, que são reais. Em alguns momentos Deus responde, em outros momentos Deus se cala, porque aquela circunstância tem um propósito. Não é para destruição, não é para declínio, não é para ruína, mas é para a glória de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos convida a enxergar Deus sendo glorificado nos momentos adversos, tanto da vida pessoal, como da vida coletiva, como da igreja local. A gente precisa entender que Deus não perde o controle de nada e que Ele está no controle de tudo, de todos e de todas as coisas. Você já percebeu que quanto maior é a dificuldade, maior é o glória que nós esboçamos? Você já percebeu que quando você está passando pela prensa, quando você está passando por uma situação estreita, quem é sábio, ele ora mais, fica mais sensível, fica mais conectado com as coisas do reino. Então aqui, a ideia era que Jesus teria que resolver logo, porque Jesus, ele era íntimo dessa família. Jesus tinha fé por essa família. Essa família em Betânia não era mais uma família, era uma família que Jesus tinha comunhão, que ele tinha intimidade. E ele diz: essa enfermidade, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Ou seja, Deus é glorificado nas situações difíceis da minha vida e da sua vida. Se você só consegue enxergar a mão de Deus quando tudo dá certo, a sua visão de Deus é limitada. É uma visão reduzida, é uma visão rasa. Mas a maturidade cristã, ela nos leva a perceber a glória de Deus nos momentos que parece que você está no fundo do poço. Nos momentos que aparenta que está tudo dando errado, que nada deu certo. E Deus está nos bastidores trabalhando, mas às vezes estamos tão ansiosos que nós não conseguimos perceber as mãos do Senhor trabalhando a nosso favor. E ele diz: essa enfermidade, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. E o tempo se passa, mas quando Jesus chega, a primeira coisa que acontece, quando ele fala, Lázaro dorme, os discípulos não entenderam, porque sabe que estava se falando de um sono.
Mas ele foi claro, categórico: Lázaro está morto. Lázaro morreu. Quando Jesus chega, Marta, ela se antecipa e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É uma palavra que parece ser simples, mas ela tem um tesouro escondido, e eu vou compartilhar com você esse tesouro. Quando eu digo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, eu posso também dizer: se o Senhor chegasse antes, eu não estaria vivendo essa situação. Mas para apertar mais o parafuso, eu poderia dizer: Jesus, com todo respeito, você chegou atrasado. Aquela sensação de alguém que já foi assaltado e quando a polícia chega 2 horas depois. Eu tenho um amigo que ele é policial, ele só chega depois. Ele falou: o papel da polícia não é recuperar algo que foi perdido, é proteger o cidadão. Então, se eu cheguei e encontrei o cidadão, estou protegendo o cidadão. E ele falou. E quando ele chega com a sirene ligada, o bandido correu, porque ele falou: não quero encontrar o bandido, eu quero proteger o cidadão. Mas a sensação é que a viatura de Jesus chegou com a sirene ligada. E que tudo já tinha acontecido. Então Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus, o Senhor chegou atrasado. Mas precisamos entender que Jesus, ele não vai chegar antes, nem vai chegar depois. Ele vai chegar no momento exato. Amém. Às vezes nós queremos pegar o tempo de Deus e colocar no nosso relógio. E quando Deus não atende às nossas necessidades no nosso tempo, nós achamos que Deus está atrasado. Mas Deus não chega antes nem chega depois. Ele chega na hora certa, porque Ele tem propósito na minha vida e na sua vida. Ele tem propósito na vida da igreja. Ele tem propósito na vida do crente. E ela falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E nós percebemos que Jesus fala que aquele que crê nele, ainda que estivesse morto, iria ressuscitar. Mas ela falou: eu sei, Senhor. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Estava pensando no futuro. E Deus está falando no tempo presente. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Deus não vai perder o horário. Ele tem a forma dele de trabalhar. Mas eu aprendo com isso que alguns de nós vai passar por um momento difícil na caminhada cristã. E que Deus não vai mover o braço até que aprendamos aquilo que Ele quer nos ensinar. Porque tem pessoas que vivem uma fé cristã que tem que dar tudo certo na vida dela. Vou dar uns exemplos para você entender. Criou-se uma ideia que uma igreja saudável é uma igreja que tem muitos membros. Só que na Bíblia, nem sempre multidão está associada à qualidade. Porque a multidão gritou: crucifica. Nem sempre a multidão está associada à escolha correta. Porque a Bíblia diz que larga é a porta que conduz à perdição. E muitos, não são poucos, muitos estão passando por essa porta. A gente precisa compreender que vai ter situações na minha vida e na sua que aparentemente Deus não está, mas Deus está trabalhando e a gente não entende, porque a gente criou a ideia que Deus só é glorificado quando tudo dá certo. E nesse caso aqui Deus falou, Jesus falou: essa eternidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Como é que eu vou enxergar uma doença para a glória de Deus? É difícil, irmãos. Como é que o filho vai enxergar a doença do pai para a glória de Deus? Como é que um crente vai enxergar uma porta de emprego que fechou para a glória de Deus? Não. Para a glória de Deus, a porta não fecha. Para a glória de Deus, a porta tem que abrir. Como é que eu vou enxergar um não para a glória de Deus? Não pode. A glória de Deus tem que ser um sim. Eu tenho aprendido em meio às adversidades, em meio às lutas,
que Deus tem sido glorificado nos momentos delicados. Mas o que é que nós aprendemos quando isso acontece? A glória é atribuída a Ele. Porque quando tudo dá certo, que a gente tem um intelecto bom, tem um currículo bom, tem conhecimento bom, a gente começa a dizer, não, foi Deus, mas eu conheço fulano, foi Deus, mas eu tinha tanto no banco, foi. Aí às vezes Deus zera tudo e abre a porta, e aí você diz, foi Deus, porque eu não tinha nada. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, disse, por isso, temos esse tesouro escondido em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Porque se nós não tomarmos o devido cuidado, a gente vai pegar a glória que só pertence a Deus. E Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus não dá a glória dele a ninguém. Mas Deus tinha propósito naquela eternidade. Pastor, peraí, o senhor está dizendo para mim que toda doença, Deus está no controle e que ele vai ser glorificado? Não. Mas tem doenças que Deus vai ser glorificado. Mas eu não posso lhe garantir que todos os doentes vai ser para a glória de Deus. Mas eu digo que tem enfermidades que Deus está nos bastidores trabalhando para que o nome dele seja glorificado. Para você entender, tem crise financeira que é para a glória de Deus. Porque Deus, quando olha para a vida de um indivíduo, para a vida de um ser humano, para a vida de uma pessoa, a prioridade de Deus é salvar o homem. Charles Spurgeon fala algo interessante. Se as lutas que você tem passado estão levando você a orar, essas lutas não é uma maldição, ela é uma bênção na sua vida. Porque está levando você para perto de Deus. Porque tem pessoas que se vai dessa, que se gloria por uma posição na sociedade, e Deus ama tanto, diz, meu filho, eu amo tanto você, meu filho, eu amo tanto você, minha filha, que eu vou zerar a sua conta bancária, mas eu não vou perder você. Eu não vou perder você. Eu vou tratar com você nessa parte financeira. Eu vou tratar com você nessa área, mas eu não vou perder você, e você vai me adorar pelo que eu sou. Lembra de Jó? Tu viste meu servo Jó? Deus te provoca. Não é o diabo. Deus provoca a ação. Deus chama o diabo para a guerra, vamos dizer assim. Tem visto meu servo Jó? Onde tem mente a mim? Desvia-se do mal. Porque Deus pergunta, não que vem Satanás, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus pergunta, tem visto meu servo Jó? Eu penso que Deus já tinha visto o diabo observando Jó. E eu consigo extrair isso na conversa. Tem visto meu servo Jó? Qual foi a resposta do diabo? Com tudo que ele tem. O diabo acusa com tudo que ele tem. Ou seja, ele é próspero, está tudo certo, uma família bonita, financeiramente está bem, com tudo que ele tem. Aí o diabo é ousado. Arranca tudo dele que eu quero ver. Ai, irmão, que coisa terrível. Aí Deus vai lá, só poupe a alma, que a alma é minha. A vida de Jó fica de cabeça para baixo em questão, em tempo recorde. A mulher de Jó diz, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele diz, como falas na louca, fala tu. Muitas vezes nós pegamos pesado com a mulher de Jó. Mas, quem é casado aqui vai concordar com o que eu estou falando. Você que é solteiro, ore para Deus te dar valor. E que a sua solteirice não seja para a glória de Deus. Amém? Mas quem é casado aqui vai concordar com o que eu estou falando. Qual é a esposa que quer ver o marido sofrer? Qual é a esposa que quer estar ao lado de um empresário e que em tempo recorde tudo fica de cabeça para baixo? Ele não chama ela de louca no sentido literal, mas é tipo assim, você está falando sem pensar, você está falando como uma louca. A palavra como é comparação. Se eu digo Jair come como leão, Jair não é leão, é uma comparação. Nadou, morreu na praia. Estou dando um exemplo que a pessoa se esforçou tanto, mas não chegou em lugar nenhum. Então, assim como sua louca para tu está falando sem pensar, mas a dificuldade da vida nos faz falar besteira.
Tem provação que é tão intensa que o crente passa que parece que ele vai perder a razão. Fala coisa sem sentido, fala besteira. E Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E uma outra ocasião ele falou: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. A provação de Jó levou ele para uma proximidade mais íntima, um entendimento mais madurado, mais claro. Mas qual foi a acusação do diabo? Com tudo que ele tem. Toque na vida financeira dele. Toque nas moedinhas para ver se ele não vai negar, se ele não vai abrir mão dessa fé. Deus usa um homem que não experimentou metade do que o diabo experimentou para humilhar o diabo. Como se Deus dissesse assim: ele não viu dessa parte do que você viu e foi fiel a mim. E você regrediu, fez uma escolha errada na sua caminhada, se rebelar. E a Bíblia não dá muito igual para o diabo. Se você for pesquisar muito igual para o diabo, você não vai achar, porque Deus não faz questão de dar glória a ele. Deus não faz questão. Mas esse texto mostra para nós que às vezes Deus mexe na nossa vida. Às vezes Deus coloca a mão em determinadas áreas que a gente diz que é intocável, mas não tem uma área da vida do crente que seja intocável. Se Deus entender que vai tocar, ele vai tocar, mas ele não quer perder você. Por isso que às vezes, quando você compartilha com algumas pessoas a sua dificuldade, elas não vão entender. Vai dizer que você está em pecado, vai dizer que Deus já abandonou, vai dizer que você se precipitou, porque não entende, só consegue ver Deus em tudo que dá certo. Mas não consegue ver que tem situações na vida do crente que é para a glória de Deus. Que é para a glória de Deus. E Jesus falou: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E quando Jesus chega lá, ele já está morto há 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus dá uma ordem: Lázaro, filho de Abraão, foi até redundante, sai para fora. Quando Lázaro sabe o que foi que aconteceu, o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você está no início, no meio, no fim, mas se você está enfrentando provação, segure o corpo, porque no final eu creio que você vai glorificar ao nome do Senhor. Quando nós estamos passando por um momento adverso da vida, a gente olha para o final e diz: Senhor, eu agora não estou conseguindo compreender, mas eu creio que o Senhor está no controle e no governo de todas as coisas. O Senhor não perde o controle. E é o que nós percebemos, que a nossa natureza é como a natureza de Lázaro. Como assim, pastor? Primeiro ponto, Lázaro, ele estava morto fisicamente. Nós também estávamos mortos em nossos pecados. Herdamos esse kit adâmico. E em nossos pecados nós estávamos mortos. Assim como Lázaro estava morto fisicamente, nós estávamos mortos espiritualmente. E tendo visto isso, o verso 11 acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará morto. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro está morto. A nossa natureza é como a de Lázaro, porque assim como Lázaro estava morto fisicamente, estava adormecido, nós estávamos mortos em nossos pecados. Claro que as pessoas têm que procurar um local que seja confortável. Mas às vezes me surpreende quando você pergunta para algumas pessoas o critério que elas escolheram para congregar em uma determinada igreja.
Algumas pessoas gostam da parte do ministério infantil, algumas pessoas gostam da parte do estacionamento, algumas pessoas gostam do culto descolado, do culto mais jovial, algumas pessoas gostam da música, e são várias. Mas o principal, irmãos, é uma igreja que pregue a palavra com seriedade e com temor a Deus. Amém. O púlpito, isso aqui, ele está no centro da igreja. Não é à toa que esse púlpito está no centro. É porque a palavra de Deus deve ser o centro do culto. A palavra de Deus deve ser o centro da atenção. A palavra de Deus é o que não pode faltar em uma igreja local. Apesar que eu creio que o louvor caminha alinhado com a palavra. Eu falo isso como pregador. Tem músicas que me ajudam a pregar e tem músicas que eu tenho dificuldade de pregar. Tem músicas que ela conecta você à adoração. É por isso que eu creio que ministério de música tem que orar para Deus conduzir o repertório. Porque Deus pode pegar o grupo de música e dizer que eles vão cantar uma música de 1900 e bolinha. Mas aquela música de 1900 e bolinha, aquele hino do cantor cristão, vai ser algo que vai ser impactante. Porque eu creio que quem canta, canta no Espírito. E o Espírito que conduz quem canta é o Espírito que conduz os ouvidos. E é o Espírito que conduz a reunião. É o Espírito que conduz a adoração. É o Espírito que conduz o culto. O culto é a Deus. O culto é para Deus. Porque se tivermos estrutura, estacionamento, ar-condicionado, tudo isso é legal. Mas se não tiver palavra séria, se não tiver um alimento sólido, não tem transformação. É uma palestra, é uma exposição de conhecimento. Você não sabe se está ouvindo uma pregação, se está ouvindo uma palestra, mas a mensagem tem que nos conectar com o Criador, porque o papel do Salvador é trazer o homem caído, a erguer ele e reconciliar ele com Jesus, porque estávamos mortos em nossos pecados, e Deus em Cristo enviou a resposta, enviou a solução para nos ressuscitar. E hoje nós somos mortos-vivos, morto para o mundo e vivo para Cristo. Então, nossa natureza, ela é semelhante a de Lázaro, porque Lázaro estava morto fisicamente, mas nós estávamos mortos espiritualmente. Segundo ponto, Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E por isso que ele fez com você. Ele ressuscitou você. Ele recebeu você. Ele acolheu você. O interessante, irmãos, que Lázaro estava cheirando mal. Eu olho para essa palavra e trago para nós hoje. E eu vejo que há esperança para qualquer indivíduo no mundo. Ainda que a sua vida pecaminosa cheire mal. Pastor, o que seria cheirar mal? Mau testemunho. Aquele ali não tem jeito. Para aquele ali não tem solução. Para Deus tem jeito. Porque o Deus que ressuscitou Lázaro é o Deus que tem poder de transformar o seu pai. É o Deus que tem poder de transformar o seu filho. É o Deus que tem o poder de transformar a sua mãe. É o Deus que tem o poder de fazer a obra transformadora na vida do seu irmão. Eu quero compartilhar algo para você. Às vezes nós temos fé que Deus vai transformar o vizinho, mas não temos fé que Deus vai transformar o nosso filho. É mais fácil eu crer que Deus vai agir na vida do meu vizinho do que eu crer que Deus vai agir na vida do meu filho. Mas a gente precisa fazer duas perguntas. A primeira pergunta: a Bíblia mente? A segunda pergunta: a Bíblia é ineficaz? Aquilo que para o homem pode parecer impossível, para Deus nada é impossível. E Deus tem poder de transformar. Deus tem poder de transformar. Ah, pastor, mas eu sou desse jeito, eu não
não consigo. Peraí, você está dizendo para mim que não consegue, mas nós temos um evangelho que diz que é possível. Talvez a pergunta não é você consegue ou você não consegue. A pergunta é, você está disposto a se submeter ao evangelho? Porque o evangelho transforma o pior indivíduo na sociedade. O evangelho tem esse poder. Ainda que cheire mal, ainda que o testemunho seja terrível. Eu lembro de pastor Paulinho não, eu acho que hoje ele é pastor. É um testemunho antigo, muito antigo. Se você precisar no YouTube, você vai ver, ele já deve estar idoso. Mas foi impactante, porque na época eu trabalhava com evangelismo e eu me deparava com determinadas pessoas que eu dizia, meu Deus, será que realmente essa pessoa vai abraçar o evangelho? Porque é difícil. Mas Paulinho, ele era um travesti. E o pai dele era pastor. E que tal testemunho é o próprio Paulinho? Ele entrava na igreja travestido. O pai de Paulinho foi julgado, a liderança cobrou, mas o pai de Paulinho nunca abriu mão dele. O próprio Paulinho que está falando não é o pai. Ele está pregando em uma igreja. Você pode pesquisar no YouTube. E ele disse que teve momentos que ele estava na rua na madrugada e o pai dele passava por carro, ele e outros travestis. E o pai dele parava, descia do carro, pegava o paletó, colocava o paletó nele e abraçava ele e levava ele para casa. O pai dele nunca desistiu dele. Chorava, você é meu filho, você é meu filho. E Paulinho fala que uma das coisas que ele mais queria era que o pai dele testemunhasse ele pregando o evangelho. O evangelho transforma o ser humano. Ou transforma, ou essa Bíblia não é real. É mentira. É um livro que está largado em um sebo em São Paulo. O evangelho é real. Mas cheira mal. É assassino. É pedófilo. É ladrão. Essa eternidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus é glorificado nas piores pessoas na sociedade. Se não gerar transformação, nossas reuniões serão apenas encontros. O evangelho é impactante. O evangelho afeta a nossa vida pessoal. O evangelho mexe conosco. Aí eu me pergunto, essas pessoas que julgavam o Paulinho, a liderança que julgava o pai do Paulinho, e agora vem o Paulinho pregar. Quando uma outra pessoa de fora fala, está falando de algo que não conhece, mas quem fala é o próprio Paulinho. Por isso que Salomão tem autoridade para exortar quem é rico. Porque se eu falo mal do rico, se você é pobre, você está aí com inveja. Mas Salomão fala, vaidade, tudo é vaidade. Ele tem autoridade para falar. Salomão pode desprezar a riqueza, porque Salomão era rico. Ele sabe do que está falando. Vaidade, tudo é vaidade. 700 mulheres e 300 concubinas. É o que está na conta. Imagine, comia o que quisia, o que queria. O evangelho é impactante, o evangelho é transformador, mas às vezes tem pessoas que a gente olha e diz assim, já cheira mal. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você. Mas graças a Deus que não é eu nem você, é Jesus que resolve o problema. Então, às vezes é assim, você crê que Deus vai operar na vida do outro, mas não crê que Deus vai operar na sua vida. Mas nós nos identificamos com Lázaro, porque nós cheirávamos mal. E ele foi lá e disse, Lázaro, eu te ordeno, saia para fora. Mas quando Jesus fez isso, os líderes religiosos, eles assumiram um comportamento de oposição à obra de Deus. E sabe qual foi a preocupação dele? Todos estão indo até ele. A preocupação dele é que Jesus iria ganhar tanto espaço que eles iriam perder a parte política com Roma. E eu fico imaginando, nem um milagre como esse conseguiu convencer pessoas
que elas determinaram no seu coração não acreditar no que Deus estava fazendo. Eu aprendo, irmãos. Espero que você aprenda também. Que quando uma pessoa assume um comportamento de oposição, não adianta, você não vai conseguir convencer. Só Deus pode transformar essas pessoas. Assumiram um comportamento de ir contra aquilo que Deus estava realizando, contra aquilo que Deus estava fazendo. Deus ressuscitou um morto que há 4 dias e já cheirava mal, mas eles poderiam glorificar a Deus, mas eles não glorificaram a Deus. Eles assumiram um comportamento de oposição e falaram: temos que matar ele. Como assim, irmãos? Quem falou isso? Não era alguém que estava lá fora, era alguém que participava da liturgia do culto, era alguém que fazia longas orações, era alguém que se gloriava na moral. Eu não mato, eu não roubo, eu não sou adúltero, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eram pessoas que, entre aspas, conheciam a palavra. Foi o que aconteceu já tem uns anos, há 4 a 5 anos. Uma briga que teve uma determinada igreja local e um determinado pastor saiu e alguns irmãos ficaram com aquele pastor e aí um outro pastor foi e matou o pastor. E aí saiu na televisão. A gente se pergunta, mas como é que alguém faz isso que está ali pregando, orando, participando da ceia do Senhor, com a Bíblia na mão? A cegueira chega a tamanha perversidade. Mas o que foi que levou esses homens a não glorificar a Deus e querer perseguir Jesus, matar Jesus? Inveja. Eles tiveram inveja de Jesus. Não conseguiram ver a glória de Deus. Não conseguiram ver o milagre. Não conseguiram ver o sobrenatural, porque eles assumiram um comportamento de oposição à obra de Deus. Mas quem se levanta contra a obra de Deus, se levanta contra o próprio Deus. E se levantar contra Deus, vai perder. Porque estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Potente. Aí às vezes você vê cristão querendo discutir com quem não é crente. Ah, porque o louvor da igreja estava alto, que se ligou e veio na porta reclamar do som, mas ele fez a festa dele até altas horas e ninguém falou nada. A gente não pode se comparar com eles. Não é porque ele fez que a gente vai fazer. Se ele está se levantando, deixa que Deus vai tratar. Deixa que Deus vai se levantar. Mas a gente precisa ter sabedoria para não estar se levantando contra aquilo que Deus está realizando. Para não se levantar contra o trabalhar de Deus, contra os milagres que o Senhor está realizando. Esses homens traçaram um plano. Temos que matar ele. Temos que matar. Mas interessante que esse projeto de matar aparentava um prejuízo dele, mas eles estavam ajudando. Irmãos, Deus é perfeito e até a perseguição ajuda o projeto de Deus, porque quando Deus traça a rota, tem um homem para parar. Ninguém pode parar a obra de Deus na sua vida. Palavras de maldição, perseguição, crítica, pedrada, inveja. Só quem pode parar o que Deus tem na sua vida é você, se você desistir. Mas se você perseverar, aquilo que ele começou, ele vai concluir. Aquilo que ele iniciou, ele vai finalizar, ele vai realizar. Porque Deus, ele não perde o controle. Deus está no controle de todas as coisas. João capítulo 12. A nossa natureza se identifica com a natureza de Lázaro. João capítulo 12, versículo de número 12. 12, 2. Depois nós vamos para o 12. João capítulo 12, versículo 12. Olha o que está escrito. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam aonde? Lázaro estava? Nossa natureza se identifica com a natureza de Lázaro. Porque após viver essa experiência de perdão, nós desfrutamos de comunhão com Jesus. Mesa é intimidade. Mesa é comunhão.
E após Lázaro viver essa experiência, Lázaro agora ele está sentado à mesa. E hoje nós temos essa comunhão com Jesus. Ainda que você não perceba ele fisicamente, mas eu quero dizer, ele está perto de mim. Ele está perto de você. Você não está só. Comunhão com ele. Comunhão com Jesus. Lázaro desfruta dessa comunhão. Mas perceba o versículo de número 12. Leia o 11 antes. Versículo 11. Pois, por causa dele aqui é por causa de Lázaro. Pois, por causa dele, muitos abandonaram os judeus e o que? Diga, criam em Jesus. Por causa desse lado, a vida de Lázaro se tornou um outdoor da fé. A vida de Lázaro agora se tornou um testemunho para validar aquilo que lá atrás Jesus tinha falado. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Através do milagre que Lázaro recebeu do Senhor, através do milagre que Lázaro experimentou, pessoas passaram a acreditar em Jesus. A sua vida, o seu encontro, a sua comunhão, a sua intimidade com Jesus tem que exalar para ser testemunho para que o teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, o teu primo, o teu tio, o teu irmão, o teu professor olhe para você e diga: só Deus, porque eu sabia quem era e eu estou vendo diferente. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu creio em Deus porque você foi transformado. A vida do crente tem que testemunhar. Tem que dar bom testemunho. Mas se existe um bom testemunho, tem um péssimo testemunho. Não basta verbalizar. Sou cristão, sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Tem que vivenciar. E não pensa em vivenciar como perfeição, mas tem que testemunhar. E Lázaro foi um testemunho vivo. Você não pode ser pregadora, você não pode ser pregador, você não pode ter um livro com seu nome na capa. Talvez ninguém conhece você, mas eu quero dizer algo: se você de fato nasceu de novo, você, aonde estiver, é um testemunho vivo do Evangelho. Um testemunho vivo do Evangelho. Mas o povo também queria matar Lázaro. Olha que situação. Já pensou se mata Lázaro? Aí de novo ressuscitar Lázaro? Já pensou? Mas queriam matar Lázaro. Mas o que foi que Lázaro fez, irmãos? Nada! Só foi alvo do milagre. Às vezes Deus vai mirar em você. Você vai viver experiência. E talvez alguém queira pegar você só porque você está vivendo aquela experiência. Pensa quando uma pessoa é nova convertida. A gente tinha essa dificuldade. Os novos convertidos chegavam orando, querendo pregar. Aí o crente velho, porque crente velho tem essa estratégia, né? Ah, você está no primeiro amor. Como assim, irmão? Já desanimou o crente novo. Ele está dizendo: essa gasolina vai acabar. Você está no primeiro amor. Eu já fui assim. Eu já vivi isso aí. Isso aí é o primeiro amor. Ou então, quando você encontra um novo convertido, se doando, querendo fazer a obra de Deus, querendo fazer o trabalho de Deus, quer se aparecer, quer ser pastor, quer ser pastora, mas ela está dando aquilo que ela crê, porque ela viveu o milagre. Às vezes a pessoa vai no glória a Deus, glória a Deus, peraí. Quer chamar a atenção, claro, se glória a Deus atrapalha o andamento do culto, a gente dá um abraço santo no irmão. Temos um grego que dá uns abraços santos. Ele abraça e sai pela lateral.
Mas às vezes a pessoa, glória a Deus, aí você não sabe por que ele está dando glória a Deus, você não sabe o que ele passou antes de chegar na igreja, não sabe o que ouviu do marido, então respeita a particularidade dele, glória a Deus. A gente às vezes quer colocar a mão na intimidade espiritual das pessoas, como deve orar, como deve adorar, como deve cantar, como deve se comportar. Quem somos nós? Quem somos nós? Às vezes a pessoa está vivendo algo de Deus, um milagre, algo que Deus falou no coração dela, algo que Deus falou no coração dele. E não só na pregação, mas como eu falo, até na oração. A oração inicial do culto. Às vezes Deus está ali falando com a pessoa. Uma estrofe da canção fala algo que a pessoa vivenciou, por isso que eu creio que Deus dá direção ao repertório do ministro de louvores. Eu creio. Eu creio. Porque Deus trabalha em conjunto, Deus prepara a pregação, Deus prepara o louvor, Deus prepara a oração, porque é Ele que governa tudo. Agora, se eu estou insensível, se eu estou em um patamar que eu escolho, aí eu faço o que eu quero. Aí é Deus que tem que me consultar. E eu dou a resposta para Ele. Mas quando Deus assume o controle, quando Deus está na direção, tudo flui, tudo funciona. Mas tentaram matar Lázaro, sem Lázaro ter feito nada, só porque Lázaro foi alvo do milagre de Deus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é algo muito interessante, porque Marta é diferenciada. Porque em uma outra ocasião, na qual Jesus está na casa de Marta, ela está preocupada, está preparando café, está varrendo a casa, ela está agitada, está ali preocupada. E ela questiona: Senhor, vem para minha irmã se preocupar também, vim me ajudar. Marta se ocupa com muitas coisas. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Marta era assim agitada. E quando nós olhamos para esse trecho, é Marta que vai ao encontro de Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela é agitada, mas eu aprendo algo com Marta. Marta é uma mulher de ação. Marta é uma mulher de ação. E às vezes na vida a gente precisa também agir, sabe? Sair um pouco da teoria e partir para a prática. O questionamento, mas Marta tomava a iniciativa. Marta é uma mulher de ação. Tem circunstâncias na minha vida que é hora de agir, é hora de orar. É hora de colocar a mão na massa. Sabe que não é boa? Eu vou arriscar. Se a Bíblia diz que as más conversas corrompem do costume, eu vou arriscar, eu vou agir, eu vou educar. Eu vou fazer um contrato com alguém que não tem palavra, que não cumpre a palavra. Se eu estou vendo que o meu filho tem um comportamento inadequado, eu vou esperar chegar lá na frente, eu já vou chamar ele para conversar agora. Eu já vou pontuar agora. Às vezes a gente finge que não está vendo, mas o caos está lá na frente. E aí, Senhor, não! Às vezes precisamos de uma unção de Marta. Reagir, esboçar. Tem momento que é Maria, é adoração. Tem momento que é Lázaro, ressurreição. Talvez você que é crente, você que nasceu de novo, talvez você não está como Marta. Talvez você não está como Maria. Mas talvez os dons espirituais que Deus colocou na sua mão está adormecido, precisa ressuscitar para você voltar a ser quem você era antes, para você voltar a fazer aquilo que você fazia antes. E detalhe, você faz para o Senhor e não vai fazer de qualquer forma, ainda que o homem não reconheça aquilo que você faz, mas você faz para a honra e para a glória de Deus. Se coloque em pé. Pastor, o senhor quer dizer que a luta que eu tenho passado, a enfermidade que eu tenho enfrentado,
O Senhor quer dizer o quê? Eu quero convidar você a fazer a pergunta: será que isso não é para a glória de Deus? Será que essa luta que eu tenho passado não é para a glória de Deus? Será que essa enfermidade que eu tenho tentado não é para a glória de Deus? Como é que eu vou saber, pastor? Começa a buscar a Deus, meu filho. Começa a buscar a Deus, minha filha. Sabe qual é o nosso defeito? É meu também, tá? Eu sou o primeiro da vida. Pronto. É que a gente conversa com todo mundo, mas não conversa com quem tem poder para resolver a situação. A gente desabafa, procura um, fala com um, fala com outro, mas a gente não busca a Deus. Pode aparentar que Deus abandonou a igreja, que Deus abandonou você, que Deus me abandonou. Mas Ele não chega antes, Ele não vai chegar depois, Ele vai chegar no tempo determinado, não é por mim nem por você, é o tempo determinado por Ele. Porque Marta e Maria não conseguiam contemplar o número de judeus que iriam crer em Jesus lá na frente. Mas Deus, em sua soberania, Ele já sabia: deixa morrer, deixa passar 4 dias, deixa chegar mal, que agora eu vou me colocar e vou dizer: tire a pedra. Lázaro, eu te ordeno, sai para fora. Senhor, eu creio que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia. Não é no último dia, é hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida. O Deus que você serve, o Jesus que morreu por você, o Jesus que te salvou, Ele é a ressurreição e a vida. Aonde a morte reina, Ele tem poder para transformar a dor em bálsamo, a tristeza em alegria, a escuridão em clareza, porque Ele é a ressurreição e a vida. Obrigado, Senhor. Porque tem circunstâncias na nossa vida que a gente não consegue perceber que é propósito do Senhor. Tem circunstâncias na nossa vida que a gente não consegue perceber que é obra tua. E às vezes nós questionamos, desacreditamos, colocamos a sua provisão à prova, murmuramos, desabafamos com pessoas, mas a gente não conseguiu discernir que é para a glória de Deus. Senhor, eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço a minha inadequação, eu tenho certeza que não pastoreio essa igreja por méritos pessoais, por qualificação pessoal. Eu tenho certeza que se dependesse do homem eu não estaria aqui, mas eu creio que tudo é para a glória do Senhor. Eu creio que tudo é para a glória do teu nome. E eu oro como servo teu, como aquele que está aqui para servir, que o Senhor tem discernimento espiritual, para a gente não murmurar, para a gente não desanimar, para a gente não desistir, e que lá na frente a gente possa perceber a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, todo aplauso, todo elogio, toda palma, toda honra é tua. Seja dada ao Senhor. Que esse altar nunca tenha a glória do Senhor. Que esse altar tenha simplicidade. Que o pastor tenha simplicidade. Que o ministro da música não seja ator. Que ele não seja um artista, mas adorador. Que o Senhor me encontre como verdadeiro adorador. Que te adora em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas e fechar as portas. Aquilo que não é do Senhor, aquilo que não está no teu propósito, que não alcance essa congregação.
viver o teu propósito, a tua glória, e que a gente possa dizer: santo é o Senhor dos exércitos. Que a gente possa te adorar na beleza da sua santidade. Ressuscita os sonhos, o chamado que estava apagado, os sonhos que estavam adormecidos, que o Espírito Santo possa ressuscitar os sonhos, ressuscitar os prazeres, a chama que está apagada, que o Senhor possa acender e que a chama possa arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Porque aonde não há lenha, o fogo se apaga, mas quando tem lenha, a chama permanece acesa. Quem é relativa a Gustavo, nem experiência motivo, que seja uma igreja marcada, porque seriedade de uma pregação, que seja uma igreja marcada, porque o centro da igreja ora, porque o centro da igreja lê a sua palavra, toda a divisão, toda a competição, todo projeto contra esta obra não vai prevalecer, porque o Senhor está no barco de todas as coisas. Adora Ele na realização, glorifica Ele, adora Ele, adora Ele, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia!
O aniversário da igreja será no dia 3, 4 e 5. Na sexta-feira vamos estar aqui no dia 3, orando. O tema é Foi Obras. No sábado, quem estará pregando é o presidente da Ordem dos Pastores, pastor Heitor. E a Igreja Batista de Vila Medeiros estará aqui também somando no sábado. O batismo será no domingo à noite. Quem será batizado é a Júlia, Antonieta e Eliane. Estará sendo batizadas aqui no domingo à noite. Quero compartilhar com os irmãos. Talvez alguns já sabem, o Estava não esteve aqui quarta-feira, mas para vocês que não esteve quarta-feira aqui não sabem, eu sou vasectomizado há 6 anos, né? Fiz o processo de vasectomia e às vezes eu pregava e brincando, falava assim: vinha mais alguma aí, o profeta Samuel era um milagre. E há 4 dias atrás, a Tamires, ela estava desconfiada e falou se tinha alguma coisa na barriga dela, eu coloquei a mão combinada. As mulheres, vocês sabem como são. Ela foi fazer a ultrassom e, para nossa surpresa, também está esperando o bebê. E já tem 5 meses. Eu falei também 5 meses, aí você não viu isso. É uma menina, o nome da menina é Eloá. Também chorou porque a última gravidez dela foi muito risco, né? Então peço que a igreja esteja orando. Não foi algo que a gente programou, mas que os irmãos estejam orando para que seja um parto tranquilo. Pastor, peço uma preocupação, uma só: a saúde da mamãe e do bebê. É a minha única preocupação. Então peço que os irmãos estejam orando nesse sentido. Amém? Quem foi abençoado por essa palavra? Glória a Deus. Que você, nessa semana, seja um testemunho vivo no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, no meio da sua parentela. Que você possa ser esse testemunho vivo dessa ressurreição espiritual, desse milagre, dessa comunhão. E você que tem dom, você que tem chamado e deixou lá adormecido, eu quero dizer: desperte o dom que é chamado. Amém? E o amor de Deus Pai, a graça salvífica de Cristo Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo repouso sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém.